E na questão 4, nós temos um importante pensador francês chamado Jean-Jacques Rousseau. Né? E o Rousseau, como a gente costuma se referir a ele, um importante contratualista, ele trouxe muitas ideias que influenciaram a Revolução Francesa. A gente sabe da importância teórica dele, mas também da importância da base revolucionária das ideias desse autor. Por isso, vamos ler, né, esse autor, que é um dos mais críticos do iluminismo francês. Para quem não conhece o Rousseau ele aparece num momento do iluminismo, que é o iluminismo tardio. O que eu quero dizer com o iluminismo tardio? Ele vai já chegar no auge para o final desse movimento, fazendo críticas, inclusive, ao próprio movimento. O movimento iluminista, no século XVIII, eles acreditavam que eles tinham atingido o auge da razão, né, o pedestal da razão. E aí vem o Rousseau questionando, inclusive, isso. Dentre muitos questionamentos do Rousseau, a gente tem questionamentos sociais, questionamentos políticos, questionamentos jurídicos. Então, é alguém que vai questionar a propriedade privada, vai imaginar um estado de natureza onde o homem não é mau, e vai tentar entender, né, como se fundamenta o Estado, como se fundamenta a política, e por que é tão importante a gente falar hoje em Constituição e lembrar do Rousseau. Olha que interessante. Cada um de nós, diz Rousseau, põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral. Olha que importante isso, né? A vontade geral é o que tem que ser válida, é o que tem que ser validado, e não apenas uma vontade tirânica de um líder. E recebemos enquanto corpo político, cada membro como parte indivisível do todo. Um corpo moral e coletivo. Olha a importância da coletividade para ele. Composto de tantos membros quanto são os votos da Assembleia, tá? Então, a ideia de representatividade. Essa pessoa pública que se forma desse modo, né? Olha que importante a ideia de pessoa pública, de corpo público. Desse modo, pela união de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade, e hoje o de república ou de corpo político, o qual é chamado por seus membros de Estado. Então, a ideia que a gente tem hoje no Brasil de república não é a ideia dos romanos lá de trás, embora a palavra tenha permanecido basicamente a mesma. Res pública, a coisa pública ou o bem público, né? A gente tem hoje uma preocupação com isso, mas existe uma forma de representação da vontade geral. Então, a vontade geral tem que falar mais alto. A vontade desse grande corpo político que nós, cidadãos, formamos numa república democrática. Então, acho que isso é importante na visão russoniana, a gente ter essa dimensão. Tá? Então, o texto é do próprio Rousseau, e o Rousseau está falando das relações políticas que a gente adquire dentro de uma república. O texto produzido no âmbito do iluminismo francês, lembrando, iluminismo francês do século XVIII, o século das luzes, na Alemanha pode ser chamado de esclarecimento, e tem como seu principal representante Immanuel Kant. Na Inglaterra, o iluminismo é chamado de enlightenment, né? Em outras regiões, como Portugal, ele é chamado de ilustração. Tá? Então, a gente tem vários nomes para o mesmo século, para a mesma ideia, né, de a gente colocar a razão humana em primeiro lugar. Então, o movimento de emancipação racional da humanidade, né, de atingir a luz da razão, por isso o iluminismo. Apresentava a doutrina política do... Tá? Então, vamos lá. Então, o texto produzido pelo Rousseau, no âmbito, né, no contexto do iluminismo francês, apresenta a doutrina política do quê? A. Coletivismo, manifesto na rejeição da propriedade privada e na defesa dos programas socialistas de estatização. Gente, essa daqui é para aquele aluno que está vidrado no socialismo, né? A gente sabe que a gente vive um contexto no Brasil onde você falar em vontade geral, onde você falar em questionar minimamente a desigualdade social, as pessoas já te chamam de comunista, né? Essa é uma pegadinha, para aquele aluno senso comum que a Unesp ela quer justamente excluir do vestibular dela. O aluno, né, que fica repetindo fórmulas vazias e não entende que a visão do Rousseau não é uma visão socialista, pelo contrário, ele é um dos membros do liberalismo, tá? Ele quer uma forma de participação, mas não necessariamente acabar com as desigualdades sociais completamente.
B. Humanismo. Humanismo está um pouco errado, né? Porque o humanismo a gente vê lá no Renascimento Cultural, presente no projeto liberal de valorizar o indivíduo e sua relação no trabalho. Aqui me incomoda a palavra humanismo, porque o humanismo a gente só vê o humanismo renascentista, né? O humanismo lá do século XV. C, socialismo, a gente já pode excluir, tá? Tá errado, tá, gente? Então, lembre que o Rousseau ele não é socialista, tá? Aliás, para quem não viu ainda a aula do Marx, para quem entendeu o que é o socialismo científico, assista as nossas aulas da plataforma para você entender. Tem um aprofundamento inteiro sobre socialismo para você entender. Que fazer críticas à propriedade privada, como Rousseau fazia, e tentar propor, né, um contrato social, tentar propor uma constituição, a vontade geral não é socialismo. O socialismo tem outras fundamentações. Precisa ler o resto? Não, né? Mas está tudo errado no final, ó. Presente na crítica ao absolutismo, na defesa completa da igualdade socioeconômica. Está tudo errado, né? O socialismo, tudo bem, eles colocavam contra a desigualdade, mas quem luta contra o absolutismo monárquico no século XVIII são os liberais. D. Corporativismo, presente na proposta fascista, está levando muito para o século XX, né? Está levando para uma doutrina do século XX, da Itália, de unir o povo em torno da identidade da vontade nacional. Não, né? O Rousseau ele fala da vontade geral dentro dessa visão representativa e não numa manipulação ideológica. E contratualismo, né? Ele é um contratualista, ele fala de contrato social, aliás, uma das obras mais importantes dele, manifesto na reação ao antigo regime e contra o antigo regime, na defesa dos direitos de cidadania. Cidadania, a vontade geral, muito expressa na questão que a gente acabou de fazer. Tá vendo? A Unesp, ela não é uma prova complicada, mas ela é uma prova que ela joga pegadinhas para aquele aluno, né, que vem muito senso comum, que vem muito sem a compreensão dos fenômenos filosóficos e, portanto, né, a resposta aí para quem sabe filosofia, para quem estudou Rousseau, só pode ser contratualismo. Ele, John Locke e Thomas Hobbes, apesar das diferenças das ideias entre os três e da diferença até mesmo de época que eles escreveram, a gente percebe que são os três grandes contratualistas que a gente estuda no âmbito do vestibular de vocês.